Fala aí, pessoal, beleza? E aí? Mais uma vez aqui, Daniel. Hoje aqui no nosso quadro aí, Israelpédia, tá? Israelpédia é uma enciclopédia que a gente vai montar aqui, aqui no canal, com vários assuntos sobre Israel. Então vai ter uma grande variedade e esse cara aqui vai ajudar a montar essa enciclopédia, ele vai ajudar a tirar dúvidas sobre tudo aí com vocês, beleza? Hoje a gente vai falar sobre justiça, tá? Como que é a justiça em Israel, as várias cortes que tem aqui em Israel, né, cara? Porque aqui é um pouco diferente o sistema do que existe no... Ele está sendo econômico, não é pouco não. Pelo que eu estou sabendo, o bagulho é bem diferente. É mais complexo. Então, Daniel, vamos lá. Fala um pouquinho aí sobre as diferenças, quantas cortes tem aqui, como é que funciona essa história. Então, antes disso, é mais fácil começar com uma pergunta que atrapalha muita gente aqui em Israel, que é uma dor de cabeça muito grande você casar aqui. Não é arranjar o noivo, arranjar a noiva, e sim casar aqui. Porque aqui em Israel, diferentemente da maior parte dos países no mundo, não existe casamento civil, só religioso. Pera, então não existe casamento civil em Israel? Não. Então, para ser casado, o casal tem que ser reconhecido por um órgão religioso reconhecido, que tem uma corte religiosa. Então, aí já começa a complicação. Que a corte religiosa aqui, judaica, só existe ortodoxa, sefaradi ou askenazi. Então, a pessoa tem que ser reconhecida como judeu pleno para poder casar aqui em Israel pelo Beit Din, que é o tribunal rabínico. Porque é eles que podem fazer o casamento de pessoas judias. Ah, não sou judeu, sou muçulmano. Tem um tribunal de Sharia, que vai lá e que Sharia em árabe quer dizer lei islâmica, que faz o casamento muçulmano. Ah, sou cristão, quero casar numa igreja. Existem 10 linhas diferentes de igrejas reconhecidas aqui em Israel, que cada uma tem sua corte própria. Tá vendo como é que não é só o Brasil que complica a vida? Olha aí. Pra vocês terem uma ideia, provavelmente vocês nunca ouviram falar em tantos tipos de cristianismo diferente. Estão acostumados a ter evangélico e católico no Brasil. Então só um minutinho, que tem muitos religiosos que assistem esse canal, principalmente evangélicos, tá? Então, gente, presta atenção aqui que eu acho que vai interessar bastante. Não, só as linhas que tem aqui diferentes. Tem a grega ortodoxa, tem a católica romana, tem a ortodoxa armena, tem a armena católica, a síria católica, tem a caldeu católica, tem a melaquita grega católica, maronita, a síria ortodoxa e os evangélicos. 10 cortes cristãs diferentes. Isso não é certo. Não. Além da corte judaica do Beit Din, além da corte muçulmana, além da corte dos drusos, que é uma minoria étnica que existe aqui. Eles são etnicamente árabes, seguem a religião drusa, que é uma religião própria deles. Mas Daniel, Israel não é um país judeu? Não é o que todo mundo fala? Judeu? Mas aqui eles tentam deixar com que cada comunidade se autogoverne, especialmente nas questões que tangem a família. Tanto é que, como eu falei, é complicado casar aqui porque vocês conseguem casar de forma religiosa. Mas se eu quero me casar num tribunal rabínico, os dois têm que ser judeu, porque eles não aceitam casar judeu com não judeu. Ah, eu quero me casar numa corte drusa, os dois têm que ser druso, porque eles não aceitam casar druso com não druso. Uma muçulmana, se for um homem muçulmano, ele pode casar com uma mulher cristã ou judia, ela não precisa converter, se for o contrário, o homem teria que se converter para poder casar. Na cristã, varia de linha para linha, uma parte o cônjuge da religião diferente teria que se converter para poder casar. Ah, eu quero ter um casamento misto, eu quero viver eu quero casar com uma árabe amanhã. Não quero, mas vamos fazer de conta. Você teria que pegar um voo, ir para o Chipre, casar e voltar. Porque aqui você não conseguiria fazer isso. É mais fácil não casar com um árabe. Aqui é uma complicação, tem muita reclamação, especialmente de pessoas, de grupos que querem que desista casamento civil, mas é uma coisa que eu duvido muito que passe algum dia, pelo menos no futuro próximo eu duvido muito que venha a acontecer, mas as pessoas que são incomodadas com essa prática acabam fazendo esse voo para o Chipre, é um voo de poucas horas e para salário israelense barato.
E, como eu falei, acabam existindo essas cortes todas. Mas você vai perguntar, além de casamento, para que servem essas cortes? Eles servem, no geral, para fazer as questões que tangem a vida, as questões relacionadas à família, relacionadas a casamento, divórcio e tudo mais. Mas todos eles são supervisionados pela corte civil, pela corte secular, que essa tem palavra final no caso, mas questão de casamento a corte secular não consegue ter poder maior. Além dessas cortes todas, é claro que também existe aqui a corte militar, porque lembrando que todo homem judeu, druso, cirxano e de outras minorias acabam tendo que servir o exército. Então tem muita gente no exército. O árabe não é obrigado, mas se ele quiser, ele serve. Depende do árabe. Se for druso, ele é obrigado a servir. Homem e mulher. Se for cirxano, eles não são árabes, mas são muçulmanos. São obrigados a servir também. E eles servem, a vila deles é aqui pertinho, aqui a uns 40 quilômetros daqui. Se for... Aliás, inclusive está aumentando muito a quantidade de muçulmano que está servindo voluntariamente aqui ao exército. É um assunto para um outro dia. Gente, muçulmano, tá? Para quem pensa... Eu friso bastante. O pessoal fala que Israel é um país judeu, totalmente judeu. Não, não é. Tem muito mais árabe, muito mais muçulmano aqui do que vocês pensam. Não só árabe muçulmano, mas também árabe cristão, essa coisa toda. Bastante árabe cristão. Sim. Aqui é engraçado que você encontra gente de todos os tipos que você possa imaginar. Você não vê tanta diversidade nem em São Paulo, nem... Não, dá a impressão que aqui a diversidade é maior do que no Brasil, tá? É. Pode ter certeza que sim. Você vê bastante diversidade. Agora, o assunto de hoje é só essa curiosidade aqui da quantidade de cortes que tem, de como é que elas funcionam e tudo mais. Mas vamos agora voltar ao vídeo da semana passada sobre quem pode fazer aliá e quem tem direito, quem não tem e tudo mais. Teve uma falha nossa porque a gente acabou simplesmente falando dos 3 casos, que é judeu, que é descendente judeu e cônjuge judeu. A gente acabou não falando de convertido, porque convertido é visto como judeu. Então acabou que a gente achou que ia ser redundante, mas muita gente acabou perguntando sobre as pessoas que se convertem ao judaísmo, se elas têm o direito ou não têm o direito. Sim. Então se um cristão se converter ao judaísmo, ele tem direito a fazer aliá, mas ele não pode fazer imediatamente. Tem que esperar um período que varia de 1 a 5 anos para poder ter o direito de fazer aliá. Mas vai chegar como um cidadão pleno e, é claro, só tem alguns detalhes. Para fazer aliá, qualquer conversão é válida. Se for reformista, ortodoxa, conservadora, tradicionalista, não importa. Para fins de aliá, essas conversões são aceitas. Mas se a pessoa vai ser reconhecida aqui como judeu ou não, aí sim importa. Para ser reconhecido como judeu, a pessoa teria que ter feito uma conversão ortodoxa. As outras não são reconhecidas aqui pelo Estado. E a pessoa, por exemplo, não ia conseguir casar aqui no país com um judeu, se fosse o caso. Essa pergunta aí que tinha feito tinha sido a Gabriela Shalom. Gabriela Shalom. Fala, Gabi. Beleza? E aqui também teve uma outra pergunta que a gente achou interessante. Só um segundinho que eu já chego aqui nela. Enquanto isso, enquanto ele procura, pessoal, vamos lá. Perguntas você envia para economia.israelense, tá? economia.israelense@gmail.com. Por enquanto esse e-mail está servindo para economia, mas também para assuntos gerais, beleza? Sim, as pessoas perguntaram, várias pessoas perguntaram quando a gente falou que a pessoa para poder fazer aliá tem que ser judeu ou não seguir nenhuma religião. Perguntaram, então a pessoa tem que renunciar a Jesus, as coisas todas. O pessoal comentou isso. Eles perguntaram muito sobre isso. A questão toda é a seguinte: segundo o judaísmo, o Messias não veio ainda está esperando o Messias, e o fato de você acreditar que ele já veio e foi Jesus, já diz que você não segue o judaísmo, portanto, não teria direito a fazer a imigração pela aliá. É claro que existem outras formas de morar aqui no país. Existe imigração por visto de trabalho, que é dificílimo,
Existe por caso de clero, que também pode conseguir um visto de permanência aqui no país, mas isso daí é um assunto que a gente não conhece, não tem conhecimento para informar como é que funciona, quais são os procedimentos. Mas a enciclopédia vai procurar saber e em breve vai trazer para vocês, pode deixar. Então é isso, o vídeo de hoje, como eu falei antes, é mais curto, era mais uma curiosidade do que um tema é uma curiosidade um pouquinho complicada essa, né? Eu acho que o pessoal vai fazer bastante pergunta aí embaixo. Não, podem fazer perguntas. Prepara o e-mail. Prepara aí os dedinhos para responder e dependendo da quantidade de perguntas, se forem relevantes, a gente faz uma parte 2 disso aqui. Que eu acho que talvez seja válido, porque eu não estou entendendo nada, gente. 10 cortes cristãs. Porque cada um tem o direito à autonomia própria. Essa é a questão. Eles, ao invés de centralizar e uma começar a brigar com a outra, não. Cada uma cuida da sua vida e vai seguindo. A gente só supervisiona aqui olhando por cima. Mas cada um cuida da sua vida. Bom que evita conflito, né? É muita corte isso aí. É isso, pessoal. Então foi esse vídeo aí hoje aí pra vocês aí. Estão falando um pouquinho da justiça israelense. Tá vendo como é que tem burocracia aqui também, algumas coisas? Então, é Israel. Mostrando então a realidade israelense pra vocês aí. Mostrando tudo quando é legalzinho, mas também algumas coisas meio complicadas, né? Sim. Tá? É a realidade, né? A gente não esconde nada aqui. Aqui, doa quem doa e a gente fala a verdade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham sido esclarecidos aí, mas eu acho que vão ter bastante perguntas. E espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Realidade Israelense. Mais uma vez aqui com meu amigo aí, Daniel Sheva, ou Daniel Sabá, se você preferir, tá? E a gente promete que volta de novo aí semana que vem com mais uma edição aí do nosso quadro de economia e também com o nosso quadro de variedades aí, que é o Israelpédia, que foi esse quadro de hoje. Falou? Então, é nóis, galera. Forte abraço. Falou? Até a próxima e valeu!